Fala galera, tudo bom com vocês? Ícaro na área. E estou aqui para fazer um vídeo longo provavelmente, vou falar bastante coisas aí de artes marciais, de vários assuntos, na verdade é um assunto, mas que eu quero expandir bastante, trabalhar com vocês aqui. E esse vídeo vai ser como se fosse uma live, não vai ter corte. Se eu errar eu corrijo, se eu errar e não perceber eu não corrijo e vocês me corrigem aqui nos comentários, mas eu quero falar com vocês sobre artes marciais em geral. Vou usar o meu recorte, que é o Karatê e o Jiu-Jitsu, que são as artes marciais que eu pratico, mais recorrentemente, né? Eu gosto de outras artes marciais, pratico também outras artes marciais, mas eu vou falar sobre esse aspecto, especialmente do Karatê, porque é aqui que surgem os maiores pontos de divergência em relação a isso que eu vou falar com vocês. Mas antes de eu começar, antes de eu entrar no assunto, clica aqui embaixo, vai aparecer aqui para vocês curtir, se inscrever, acompanhe nosso canal Yokohama Group pra gente trazer cada vez mais conteúdos para vocês. Ultimamente a gente está trazendo bastante shorts, bastante vídeo curto, mas a ideia é voltar à produção dos vídeos longos. Ícaro, por que vocês pararam de produzir os vídeos longos? Tempo, falta de tempo é algo que está nos atormentando bastante, tanto a mim quanto ao Vitor. Mas nós vamos voltar a produzir, prometemos que vamos voltar a produzir na medida do possível, a gente está tentando se organizar. Eu mesmo estou parado dos treinos, eu estou treinando semanalmente, eu consigo ainda treinar jiu-jitsu, porque eu levo minha filha para treinar, enfim, mas eu não tenho conseguido ir treinar karatê. O pessoal acha que eu abandonei o karatê, mas não abandonei, eu vou voltar assim que eu conseguir. Eu quero voltar pelo menos na turma da manhã, terças e quintas de manhã ali, quero voltar. Mas eu tô sem tempo, tá bem difícil mesmo, tá bem corrido e eu quero voltar tanto a treinar, não só o karatê, como outras artes marciais também. Quero voltar a produzir vídeos e produzir conteúdo aqui pra vocês. Mas aguardem, acompanhem o canal, se inscrevam, curtam, comentem, compartilhem, façam os nossos vídeos anteriores bombarem, que a gente vai conseguir cada vez mais impulso para vir aqui com vocês produzir novos vídeos. Vamos lá. Por que eu vim gravar esse vídeo? Por que eu quero gravar esse vídeo? Por que eu tô gravando desse jeito? Bom, tô gravando desse jeito porque é mais fácil, eu não quero ficar fazendo edição, só vou colocar aqui os links, os símbolos para vocês curtirem, compartilharem e se inscreverem, mas eu não vou editar esse vídeo, porque justamente por falta de tempo. E eu quero falar especialmente sobre artes marciais. Bom, o que acontece? Conversa como se fosse uma conversa de bar aqui, beleza? O que acontece e por que eu quero falar sobre isso? É normal que as pessoas que nunca praticaram uma arte marcial, que não têm vivência em artes marciais, quando elas começam a praticar uma arte marcial, elas vão analisar tudo no universo das artes marciais a partir daquela arte marcial que elas começaram a praticar. E também é normal que uma pessoa que praticou uma arte marcial e não teve uma boa experiência, uma boa relação naquela arte marcial e muda para outra arte marcial onde ela é bem recepcionada, onde ela consegue ter uma qualidade boa de vida, de treino, enfim, é normal que ela ache que aquela segunda arte marcial é muito superior e muito melhor à primeira. E tudo que ela vai enxergar vai ser sobre a ótica, sobre aquele recorte ali daquele treinador, daquele professor e daquela arte marcial. E especialmente das formas como aquela arte marcial se manifesta. Então, isso é muito genérico, eu vou trazer exemplos, tá? É muito comum que um praticante, vamos pegar qualquer arte marcial, de karatê, de kung fu, de krav maga, de jiu-jitsu, de taekwondo, que ele ache que a arte marcial que ele pratica é a melhor que existe. Pra mim o taekwondo, eu sou praticante de taekwondo, eu nunca pratiquei mais nada, pra mim o taekwondo é a melhor arte marcial que existe. Desculpa o barulho aí, vizinho usando serra aí, tá complicado, mas vamos lá, vamos tocar pra frente. É normal, vou lá, nunca pratiquei nada, começo a praticar taekwondo, eu estou desenvolvendo, evoluindo, trocando de faixa, participando de campeonato ou não, tanto faz, e eu acho que aquela arte marcial é a melhor arte marcial que existe. Aí eu chego um amigo meu e ele treina Kung Fu. Eu treino taekwondo e ele treina Kung Fu. Chego pra esse meu amigo e falo, pô, eu tô treinando taekwondo. Ele falou, que bacana, eu treino Kung Fu. Um vai olhar pro outro com aquele negócio, tá, mas a minha arte marcial tem isso. Não, mas a minha tem isso. Eu vou sempre achar que a minha é melhor por algum motivo. Isso é comum de acontecer, é comum para quem não entende de artes marciais. Eu consigo aceitar esse pensamento de uma pessoa que começa a treinar e não tem um conhecimento profundo de artes marciais.
E dessas pessoas que muitas vezes treinam uma arte marcial apenas, ou muitas vezes não treinam nenhuma, só acompanham pela internet, isso é muito comum nos guerreiros de teclado, que acompanham pela internet as artes marciais ou eventos de luta, etc., eles acham que sabem alguma coisa e eles têm a pachorra de olhar uma outra arte marcial ou alguma arte marcial que eles nem praticam e dar opinião, dar pitaco, dizendo que aquilo lá funciona ou não funciona em determinada situação. Bom, essas condutas elas são ruins, elas são condutas erradas, mas elas são aceitáveis quando as pessoas não têm o mínimo de inteligência ou quando elas ainda estão entrando nas artes marciais. Um guerreiro de teclado lá, o cara nunca treinou nada. Cara, o que ele fala, o que ele deixa de falar, não interessa. Pô, o cara começou a treinar agora, tá emocionado, ele acha que é assim. Tudo bem, ele vai aprender com o tempo. O que não dá pra aceitar? O cara que treina, o cara que já treinou diferentes artes marciais, e ele acha que aquela arte marcial é melhor do que a outra, que uma funciona melhor do que outra, que tudo deveria ser daquele jeito e que ele não consegue compreender as diferentes nuances das artes marciais. Eu não estou aqui passando pano para os mestres dos magos, os caras que vêm lá e ensinam umas coisas que não tem nada a ver, os McDojo da vida. Gravação ao vivo é assim, entrou ligação, tive que parar a ligação. Vamos lá. Os caras que fazem um McDojo da vida, fazem umas coisas mirabolantes e falam que aquilo funciona, em situações que aquilo não funciona. Não é isso. Esses caras estão errados. Mas o que tem que ser feito? Tudo tem que ser analisado sob o ponto de vista de para que aquilo é feito, para que aquilo funciona. E agora, por isso, eu vou aprofundar no Karatê e em como as pessoas enxergam o Karatê ou deixam de enxergar e como deveriam enxergar. Vamos lá. Por que eu vou falar do Karatê? Porque é o que eu pratico há mais tempo, é o que eu tenho mais conhecimento e eu consigo visualizar de uma maneira mais fácil e explicar de uma maneira mais fácil. O Karatê, ele tem várias nuances. Você pode treinar o Karatê para fins de defesa pessoal e nesse aspecto o Karatê ele vai ser muito parecido, guardadas as devidas proporções, com o Krav Maga. Ali no Karatê para defesa pessoal, tu vai ter golpe de ponta de mão, vai ter golpe de cotovelo, vai ter golpe cabeçada, joelhada, vai ter golpe de tudo que é tipo, golpe de mão aberta, dedo no olho, mão aberta na garganta. O Karatê tradicional antes do Karatê japonês, antes de 1921 inclusive, que foi o Karatê japonês que modernizou um pouco já o Karatê. Não, antes disso, o T de Okinawa, naquela parte de briga mesmo, de defesa pessoal. O Karatê pode ser treinado dessa forma? Pode. Existem escolas em que isso é ensinado e de maneira muito útil, muito versátil. Escolas de Goju Ryu, que são muito fortes nesse aspecto. Escolas de Karatê Shotokan, que sabem distinguir o Karatê atual e moderno do Karatê tradicional antes mesmo de 1921, que é o Karatê japonês. O Karatê que ensina a utilização de armas, né, como o Shorin Ryu. Por que utilização de armas? Porque se você tomar ali a arte marcial, marcial vem de guerra. Então, a arte da guerra que era utilizada, ela envolvia a utilização sim de armas. Então, a arte marcial Karatê, utilizando armas, utilizando golpe sujo, utilizando de tudo que você tem para sua defesa pessoal e de tudo que você tem ao redor de você para defesa pessoal, é uma coisa. E é uma coisa que eu treinei por muito tempo e que é muito legal mesmo. Só que isso nunca vai ser medido em competição. Isso nunca vai ser visto numa luta de MMA. Isso nunca vai ser visto num Karatê olímpico. Eu já explico o porquê do olímpico entre aspas. Por quê? Porque esse Karatê é um Karatê voltado para letalidade. Então você vai observar um Karatê desse em que o cara usa um nunchaku, um Karatê em que um cara usa uma tonfa, um bastão, ou que o cara ataca para quebrar, para inutilizar um membro, para inutilizar um órgão, um olho, para rasgar. Um Karatê desse é um Karatê radical, é um Karatê de defesa pessoal, mas é um Karatê extremo. O treinamento dele é muito restrito e ele é feito em situações muito específicas. Escolas muito específicas, mas esse Karatê ainda existe. É o Karatê de defesa pessoal. Poxa, eu nem sabia que existia esse Karatê, alguém deve estar pensando. Pois é, existe, é o Karatê talvez mais antigo e é um dos mais legais de se ver.
Pô, cara, mas eu não vejo isso nas competições de karatê. E nunca vai ver. Competição de karatê, competição de karatê, que a gente chama de karatê esportivo, que muita gente chama de karatê olímpico. E por que não é olímpico? Porque ele não é oficialmente um esporte olímpico. Ele já teve participação em Olimpíada, tem a intenção de virar um karatê olímpico ainda, mas ele não tem oficialmente a participação dele na Olimpíada. Esse karatê, ele tem 10%, a gente costuma falar, ele tem 10% do que o karatê tem. Ele tem um pouquinho de movimentação, que já é mais simplificada para o karatê olímpico. Eu vou utilizar a expressão olímpico aqui. Tem ali a movimentação, tem alguns golpes lineares, tem uns chutes, umas quedas e acabou. Tu não vai ver golpes contundentes, golpes letais, não vai ver utilização de armas nesse tipo de karatê. Ah, então quer dizer que são karatês diferentes? Não, é o mesmo karatê, só que são formas diferentes de se treinar o karatê. Tem gente que treina o karatê para defesa pessoal e que vai competir, aí ele tira o pé. Aí ele vai lá e fala, pô, aqui a competição é quase que uma brincadeira, é um jogo. É uma coisa que você tem lá numa competição de karatê hoje em dia, num sábado, tu vai lá às 8 da manhã num sábado, vai competir, tem uma categoria que tem 2 senhores de 60 anos de idade competindo, trocando soco, mas só no ponto. Terminou a luta, os dois estão se abraçando, feliz da vida, ganhando as suas medalhas. Na segunda-feira está todo mundo em casa trabalhando, fazendo tudo o que tem que fazer. Não, a gente não está falando aqui de guerra. A parte da guerra, a parte da defesa pessoal, ela não vai para a competição. E se você vai querer analisar todo o karatê com base em só aquilo que você vê na competição, você não vai conseguir. Você vai analisar 10% do karatê, 5% do karatê, se muito. Beleza? Então vamos lá. Quando você enxerga o karatê, isso não serve só para quem olha de fora, isso serve para quem olha de dentro. E eu não vou falar só de karatê nesse vídeo, presta atenção. Quando você olha de dentro, você começa a praticar karatê, e uma escola que você pratica, ela te ensina só comitê de competição, só a luta de competição, não te ensina kata, não te ensina kihon e não te ensina o fundamento básico, o teu karatê ele é deficitário. O teu karatê faltam coisas nele, faltam complementos nele. O teu karatê é um percentual muito pequeno do que o karatê é de verdade. Então, muitas dessas pessoas, elas treinam karatê durante muitos anos, 5, 6 anos, sem saber o que é o karatê de verdade. Por quê? Porque existem escolas que focam exclusivamente em competição. Isso não forma um karateca, isso forma um atleta. O karatê ele pode servir tanto para competição, quanto para defesa pessoal, quanto para um outro tipo de jogo, porque competição é um jogo, porque tem árbitro, tem ponto, tem regra, tem tempo. Se tem árbitro, tem regra, tem ponto, é jogo, não é luta. Tem outro tipo de jogo que se chama esporte de combate, tem lá o MMA, por exemplo. É um jogo, tem árbitro, tem regra, tem juiz, tem ponto, enfim, é um jogo. A partir do momento que tem esses elementos e é um jogo, você tem uma forma de utilizar o karatê para isso. Você vai utilizar ele um pouquinho mais bruto, ainda assim ele é mínimo, perto do karatê tradicional. Então o karatê, ele não foi uma arte que foi desenvolvida para ser utilizada no MMA, por exemplo, ou no kickboxing ou em alguma coisa. Não. Utilizaram, por exemplo, o karatê, a base do karatê, reduziram muitos dos elementos para aí formar o kickboxing a partir do karatê. Isso é história. O kickboxing foi formado a partir do karatê, retirando os elementos contundentes de defesa pessoal. Então, se você está falando aqui de uma arte marcial como o karatê, e eu não estou falando só do karatê, relembrando, eu não estou falando do karatê formado a partir de Gishin Funakoshi em 1921 para frente. Não, é o karatê que ele treinou também, mas não é só isso. É o karatê antigo, é o karatê de Okinawa. Se você vai analisar o karatê de uma forma geral, você vai analisar o karatê como um universo amplo de elementos que se constituem para você evoluir dentro das artes marciais. E aí você vai ter a possibilidade de usar ele para várias coisas, para treinamento militar, para competição de ponto, que ninguém vai se machucar, para luta, e você vai reduzir ele bastante, vai utilizar ele para luta contundente, ou então para defesa pessoal, onde você vai ter desde a utilização de armas até golpes que visam cegar, inutilizar membros, enfim, golpes mais severos, que você não vai ver acontecendo em competições. Mas isso não serve só para o karatê, isso serve para qualquer arte marcial. Se você olha o Muay Thai e pensa, poxa, o Muay Thai é isso, você tem que pensar 10 vezes antes de pensar isso com o Muay Thai. O Muay Thai se resume a avançar dando soco, as 8 armas, soco, chute, cotovelada, joelhada, blá blá blá, e o clinch.
Não, o Muay Thai, na origem dele, do Muay Thai, ele é muito mais complexo. Ele também tem golpes contundentes, como o Karatê tradicional original lá de Okinawa tem. O Jiu-Jitsu, ele é muito complexo. O Taekwondo, que muita gente tem muito preconceito, eu também não gosto do Taekwondo olímpico. Eu acho um saco o Taekwondo olímpico. Mas o Taekwondo tradicional, ainda que seja mais recente e mais novo, ele é derivado do Karatê, ele se treinado da maneira correta, ele é uma arma poderosíssima. Muitos dos praticantes de Muay Thai e de MMA hoje no Brasil, os praticantes mais antigos, eles têm o fundamento deles e a base deles no Taekwondo. Porque o Taekwondo veio como metodologia de treino para o Brasil antes do Muay Thai. Então, assim, para que esse vídeo todo? Porque é muito comum você receber hate na internet quando você mostra vídeos de Karatê. E Karatê, de outras artes marciais. Só que as pessoas têm que entender que o Karatê não é aquilo que está sendo mostrado. Tudo que você consegue mostrar é uma parte de um todo. Sempre. Sempre vai ser uma parte de um todo. O Karatê vai ter suas valências, o Jiu-Jitsu vai ter suas valências, o Muay Thai vai ter suas valências, e todos têm muito mais por trás, muito mais na parte oculta, que você tem que ir mais a fundo para investigar, do que aquilo que você consegue ver. Ah, é a mesma coisa que falar, Jiu-Jitsu são dois caras se agarrando no chão. Não são. É muito fácil tu olhar de fora e ver, os dois estão se agarrando. Enquanto lá dentro, enquanto os dois estão se agarrando, um está tentando estrangular o outro. Um está tentando arrancar o braço do outro. Os dois estão jogando um xadrez ali, porque aí um vai tentar fazer um movimento para induzir o outro a pensar que ele vai fazer uma coisa e quando na verdade ele vai fazer outra. Então você está fazendo um jogo de xadrez ali, em que o resultado, o checkmate, é a vida do outro. Claro, a gente no jiu-jitsu tu não vai lá para tirar a vida do outro, vai ter os 3 tapinhas, ou vai ter o sinal que você vai parar a luta ali, essa parte do respeito. Mas só que o Karatê, ele não é o que você vê, a competição. O jiu-jitsu não são 2 homens no chão se agarrando. O taekwondo não é uma luta de chutinho para você fazer ponto e marcar ponto nas Olimpíadas. O judô não são 2 caras que ficam se arremessando para cima e para baixo. Todas as artes marciais, elas são mais profundas do que elas parecem ser. Então eu precisava falar isso porque eu vejo gente que não entende nada de arte marcial falando, e desses para esses eu não tô nem aí. É normal. Por exemplo, tô aqui, abre lá no Instagram a página da Yokohama Group. Não precisa procurar muito. Abre no Instagram, digita lá Yokohama Group e tu vai ver, tem vários vídeos, a gente consegue colocar bastante conteúdo lá. Tem um vídeo, deixa eu ver aqui, da equipe de kata, fazendo um treinamento de kata. É um treinamento de kata e bunkai. O que isso significa? O kata, ele é uma série de movimentos do karatê que eles têm dentro dele uma codificação de luta. Então, por exemplo, você faz uma movimentação, um shutouki, por exemplo, dentro do karatê, e esse shutouki aqui, dentro de um contexto específico, ele vai servir para alguma coisa. Tem movimentações que o shutouki ele serve, por exemplo, para dar início a um sprawl. Você vai colocar a mão no ombro de alguém que está entrando em queda e vai se afastar. Tem movimentações que o shutouki, quando você faz a pegada com o rikite da outra mão, rikite é a puxada do braço, e o shutouki você vai fazer um puxão para um golpe de faca de mão no pescoço do adversário quando ele está nessa altura. Então, enfim, vai ter várias situações em que o contexto vai mudar o significado do shutouki. E o kata é uma sequência de movimentos que vai ter um contexto específico. Tem vídeo lá no Yokohama Group, no Instagram, em que, por exemplo, tem a equipe que é campeã brasileira de kata, eles fazem o kata e depois eles fazem uma simulação de luta, dando um exemplo de onde aquele movimento poderia ser utilizado, mas é claro, é um teatro, é uma simulação, eles dão lá um exemplo de como aquele movimento poderia ser utilizado naquele teatro, e existe... é um trabalho bem complexo. Aquilo vai ser utilizado daquela forma numa luta real? Não. Aquilo lá é uma demonstração de como você poderia utilizar, mas só que de uma maneira perfeita, da maneira ideal. Não quer dizer que você lute daquela forma, perfeito? Então, a equipe é muito boa. A equipe de kata ali dos meninos é muito, muito hábil, muito capaz de demonstrar os golpes. E ainda assim tem gente que comenta, muito legal, mas não funciona numa luta real. Cara, mas não é para isso que está sendo treinado. E é justamente esse o ponto. Você não pode olhar para algo
e achar que aquilo lá serve somente para aquilo que você está pensando. Então, quem olha um vídeo como esse, lá no Yokohama Group, esse aqui é um vídeo de 2024 sobre um treino de alto rendimento, da equipe de alto rendimento. Mas tu olha lá aquele vídeo, tu vai ver, poxa, tem um pessoal fazendo uma movimentação e tal. Quem não entende vai falar, pá, isso aí não serve na rua. Beleza. E esse cara, ele não sabe nada de karatê, não sabe nada de luta, e não sabe nada para que serve aquilo que está sendo feito. Qual que é o grande problema? Quando alguém do karatê vai lá e comenta e acha a mesma coisa que uma pessoa que não sabe nada. E aí você pode passar aqui, ó, qualquer outro vídeo, vai lá num vídeo da Federação Catarinense de Karatê, não, da Yokohama Group também, tem um vídeo ali de dois atletas, e aí agora dentro do Karatê também, tem dois atletas num treinamento de competição, em que eles estão treinando movimentação. Um deles dá a movimentação inicial, né, ele provoca o outro, para tentar provocar a reação de um golpe, mas daqui voltado para aquela competição que eu falei para vocês, que é aquela competição que vai todo mundo lutar no sábado mesmo tá todo mundo abraçado no pódio, legal pra caramba, ninguém se machucou, na segunda tá todo mundo trabalhando, vai ter gente de 5 anos de idade a 70 anos de idade competindo no mesmo tatame. Essa é a ideia. E aí tu vai lá, um treino de reflexo, um treino de movimentação leve, e aí tem gente que fala, não acredito que o Karatê virou isso. Não, o Karatê não virou isso. Isso ali é um treino de movimentação, é um treino de como você vai se comportar dentro de uma movimentação específica para atletas de alto rendimento, dentro daquela característica de competição, certo? A mesma coisa a gente vê lá no Karate Legends, Sensei Paulo Afonso, eu vou fazer um vídeo só sobre o Karate Legends. Sensei Paulo Afonso criou um movimento aí do Karate Legends, tentando trazer uma forma diferente, eu vou explicar mais no outro vídeo de como funciona, regras diferentes de competição, e aí que isso é muito interessante justamente por causa disso. São regras diferentes de competição, mas que também são criticadas tanto por pessoas, e esse especialmente, o Karate Legends é criticado especialmente por pessoas de fora do Karatê e de dentro do Karatê. Por quê? Porque elas não entendem o escopo, o recorte que está sendo utilizado. Então, um cara que é karateca, que tem muita gente que é atleta de karatê, que não é nem karateca, que ele vai lá e treina a vida toda só para competição, ele vai lá e começa a criticar o Karate Legends, por exemplo, porque ele não é tão plástico, não é tão bonito de se ver quanto o karatê olímpico. Então você vai lá ver o karatê olímpico, chute giratório, alto, bonito, blá blá blá, mas com uma efetividade reduzida. Aí no Karate Legends os caras são mais brutos e ainda estão adaptando o estilo. E aí o cara que é um atleta de competição, de karatê, ele acha que só aquilo que ele treina é karatê, o que os outros treinam não é. É complicado, pessoal, é complicado. Isso é uma das coisas que a gente precisa lutar para que não ocorra. Artista marcial, e aqui eu penso, eu nunca treinei Jeet Kune Do, que é arte marcial lá, que eu discordo que é uma arte marcial, para mim é um sistema mental criado pelo Bruce Lee. Para mim o Bruce Lee foi quase que um coach, né, desses que tem hoje. Ele criou se fosse falar na linguagem de coach, ele teria criado um mindset. Ele criou lá o Jeet Kune Do. Eu li o livro dele, eu achei muito bacana. Eu li ele quando eu era bem mais novo. E uma coisa eu extraí desse livro que foi uma das coisas mais importantes para mim e da forma como eu enxergo as artes marciais. Eu já treinei boxe, MMA, karatê, jiu-jitsu. Karatê e jiu-jitsu são meus dois pontos fortes. Não que eu seja excelente, mas é onde eu gosto de treinar, é o que eu mais gosto. Boxe eu também gosto muito. Taekwondo, Hapkido, Tai Chi Chuan. Olha, eu já treinei muita coisa. Capoeira. Já treinei muita coisa. E eu sempre levo uma coisa que o Bruce Lee falava do Jeet Kune Do dele, o Jeet Kune Do, que era: treine tudo que você puder treinar. Treine tudo que você conseguir. E extraia para você aquilo que melhor se adaptar ao seu estilo. E aí você forma o seu estilo de arte marcial. Ah, mas então você está pregando que cada um tem que formar a sua arte marcial. Não é exatamente isso. Você vai treinar karatê, você vai respeitar os preceitos do karatê, você vai treinar como o karatê deve ser. Você vai treinar jiu-jitsu, você vai respeitar os preceitos do jiu-jitsu, vai treinar ele como deve ser. Boxe, a mesma coisa. Muay Thai, a mesma coisa. Só que quando você chegar
para entender você mesmo, para você entender a sua expressão. Quando você for treinar por conta, você vai saber coisas do karatê, do jiu-jitsu, do muay thai, do boxe, do que você tiver treinado. E vai ter coisas que funcionam bem para você e vai ter coisas que funcionam mal para você. Porque tem coisas que foram feitas por pessoas que são altas, tem coisas que foram feitas por pessoas que são baixas, tem coisas que foram feitas para pessoas que são fortes, outras para pessoas que são mais fracas. Cada pessoa tem sua característica. E dentro das artes marciais não é diferente. Cada golpe tem sua característica. Não dá pra gente querer que uma pessoa dê o soco exatamente da mesma maneira que outra se biotipos são diferentes. Então, você pega o que é de melhor, descarta o que não funciona pra você e ali você vai ter a sua característica, a sua expressão. Isso foi o que o Bruce Lee escreveu lá atrás, não foi nem dessa forma que ele escreveu, isso aí é o que eu extraí do livro dele. E isso é basicamente o preceito de MMA. E não do MMA que a gente vê hoje, que é basicamente treinar uma luta de agarrada, uma luta de striking, misturar tudo e ter mais ou menos uma coisa mesclada. Não, é mistura de artes marciais. Você vai treinar a arte marcial e a partir de aprendendo os preceitos de cada arte marcial, você vai aprender o que funciona e o que não funciona para você. Isso faz com que você perceba que, às vezes, quando você olha outra pessoa treinando, na sua própria academia, tu vai olhar o seu colega de treino, está na mesma faixa que você, só que você tem uma idade e ele tem outra. Você vai olhar para ele e você não vai ser um crítico ferrenho e vai falar, poxa, ele está fazendo errado. Não, entenda a limitação dele, cara. Às vezes ele não consegue dar um golpe, um maigeri, vamos supor, um chute frontal no karatê, da mesma forma que você consegue, porque ele tem uma limitação de quadril, ele tem uma limitação na coluna, ele não treinou, começou a treinar muito tarde e a flexibilidade dele já não é a mesma coisa. Ou no jiu-jitsu, ele não consegue fazer um tipo de raspagem, ele não consegue fazer uma montada, ele não consegue fazer alguma coisa que para você é fácil, mas que para ele é difícil. Mas muito provavelmente acontece o contrário também. Muito provavelmente ele consegue fazer algo que você não consegue. Muito provavelmente ele tem uma mentalidade que você não tem. E isso faz parte da característica individual de cada arte marcial. E isso é o que eu busco para mim e eu busco para aqueles que eu conheço. Fazer com que as pessoas critiquem menos as outras artes marciais e se interessem mais em aprender a partir delas. Sem cair em golpe. Sem cair em golpe do tipo, aqui a gente vai aprender uma defesa contra uma facada que funciona em qualquer situação. Não existe. Mas se você puder me mostrar, eu vou querer tentar aprender. Mas sem cair em golpe de treinamento mágico, treinamento, nossa, esse aqui você vai derrubar 3, 4, 5 com o poder do Ki. Não, isso não existe. Mas quando você está falando de arte marcial, de expressão corporal, tem que ter respeito por todas elas. Tem que ter respeito por boxe, por muay thai, por karatê, por taekwondo. Taekwondo, eu tenho preconceito com taekwondo olímpico, mas eu sei que o taekwondo não é só aquilo. O taekwondo ele é muito mais amplo. E cara, tem cara do taekwondo que é fantástico, fantástico. Eu tenho preconceito com karatê esportivo até certo ponto, porque eu não gosto de muita coisa do karatê esportivo. Eu já competi, já ganhei competições de karatê esportivo, mas não é a coisa que eu mais gosto no mundo. Só que eu entendo os motivos do karatê esportivo. Então, a ideia, esse vídeo não tem nenhum ponto assim, tipo, o ponto final é esse. Não, a ideia era só expor isso. Tenta pensar um pouco mais. Tenta olhar para o seu colega de treino e aprender com ele ou entender as limitações dele. Não querer se colocar acima do bem e do mal. Olhar para as outras artes marciais e entender que tem coisa ali que você não entende. Tem movimentação que tu acha que está errada, que pode não estar certa no teu estilo, mas está certo no outro. Isso acontece no karatê, entre estilos de karatê. Tem lá um cara que treina Shotokan, um cara que treina Goju Ryu, um cara que treina Shorin. Os três têm movimentações diferentes, em bases diferentes, e um vai dizer que o outro está errado. Cara, os três têm seus motivos, suas razões. Os três têm as suas lógicas, seu conhecimento histórico. E muitas vezes, os três vão estar certos, sob perspectivas diferentes. Para finalizar, o Jesse Encamp, conhecido como o nerd do karatê, o karate nerd, ele fala que as artes marciais, e aí aqui ele fala, é a mesma lógica, o mesmo discurso, as artes marciais são como se a gente estivesse escalando uma grande montanha. E lá no final da montanha é um platô amplo, em que você tem
o conhecimento geral sobre as artes marciais, o conhecimento total sobre as artes marciais. Só que cada arte marcial é um caminho para você escalar essa montanha. E às vezes esses caminhos nem se conectam, às vezes eles cruzam caminhos um do outro. Às vezes você está subindo num caminho aqui e está olhando a pessoa subir no outro caminho e você acha que ela está indo pro caminho errado. Mas só que o caminho dela é só diferente do teu. No fim das contas está todo mundo subindo a mesma montanha. Então, vamos lá, pessoal. Eu vou gravar vários outros vídeos aqui, vou trazer mais conteúdo para vocês. Isso é o meu pensamento sobre as artes marciais e um desabafo que eu queria fazer, porque tem muita gente que é crítico de arte marcial, e quando são pessoas que não entendem nada de arte marcial é mais fácil de aceitar, porque são pessoas que não conhecem, não sabem do que estão falando. Agora, se você pretende saber alguma coisa de arte marcial, pense 10 vezes antes de criticar a outra arte marcial. Comece tentando entender a amplitude da sua arte marcial, para depois entender que todas as outras podem ter a mesma amplitude ou às vezes mais. Beleza? Não se esquece aí de curtir, se inscrever, compartilhar, clicar aqui embaixo em todas as coisas e comente. Desce o dedo aí no comentário, porque eu quero ver o que vocês acham, quero ver se esse vídeo engaja o suficiente para eu fazer outros vídeos. Outro vídeo que eu vou fazer, de certeza, independente de engajamento, é sobre o Karate Legends, tá? Eu gostei bastante aí da modalidade do Karate Legends, Sensei Paulo Afonso traz um conteúdo diferenciado. Quero falar também sobre algumas outras personalidades do Karatê e vou também trazer de outras artes marciais. Mas se vocês comentarem aqui embaixo, derem o caminho do que vocês gostam, o que não gostam, vai ficar mais fácil. Beleza? Muito obrigado pela atenção e até mais!